Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre como foi meu casamento aqui nos Estados Unidos. Então, eu escrevi aqui um pouco para relembrar, né, que às vezes eu posso esquecer de algum assunto importante da história, né, vai ser contado como uma história mesmo. E vou completar esse mês 3 anos. Então, assim, parece pouco, mas tudo que eu já passei com meu esposo, então às vezes parece que tem até mais tempo, por conta de passar por dificuldade, por várias situações. Mas eu quero falar aqui como foi o nosso casamento, e foi super simples, como vocês viram na capa do vídeo. E aconteceu numa repartição pública aqui dos Estados Unidos, e a gente simplesmente casou só no civil até agora, né, nos nossos 3 anos de casado. E isso me dá paz, assim, no momento eu não sinto, assim, a vontade de casar na igreja e tudo, como muitos têm essa vontade. Por mim, eu fico só no casamento civil, mas se você tem esse sonho, né, não desista desse sonho. Quem está vendo esse vídeo e quer ter um casamento também, né, na igreja, mas para casar também na igreja certinho, legalmente, você tem que passar pelo casamento civil, se você não sabe, né? Se jovens, né, estão vendo esse vídeo. Outra coisa que eu gostaria de falar é que meu casamento é diferente, porque eu não casei com um brasileiro, né? Eu vou tomar só um pouco de água pra ver se melhora a minha garganta, tá um pouco falhando aqui. Mas outra coisa que eu vejo que o meu casamento é diferente, porque eu não casei com um brasileiro, eu casei com um americano, que falo americano porque ele tem anos nos Estados Unidos. Na documentação fala que é americano, mas ele nasceu na Venezuela, meu esposo. E, claro, a cultura do meu esposo não é somente dos Estados Unidos, também carrega a cultura, né? E também por conta da família, a família mora aqui. Tudo é uma história, né? Mas resumidamente, só para falar isso, que é diferente um casamento de brasileiros com brasileiros, o assunto vai ser outra coisa, os problemas vão ser outros, né? Às vezes pode coincidir ou parecer, mas quando você casa com outra cultura diferente de você, vai vir outras dificuldades no casamento por conta dessa diferença. Mas eu não quero falar, eu só queria resumir isso, né, pra falar que meu casamento é diferente, sabe? Claro que eu vejo vídeos e sigo pessoas que assemelham comigo, eu vejo mais vídeos, eu tenho mais interesse sobre isso, né? E é interessante porque eu vi várias brasileiras, tem várias brasileiras que casaram com outras pessoas, mas voltando aqui ao assunto do casamento. Então, como foi o meu casamento? Como eu falei, casamento civil, foi numa repartição pública. Na hora que eu entrei foi bem rápido, fomos atendidos bem rápido, a gente foi... Eu lembro assim que antes de casar no civil, a gente tinha que mostrar toda a documentação e a gente fez tudo no mesmo dia. Na primeira vez que a gente apresentou, que só foi eu e meu esposo, uma americana atendeu a gente e ela falou assim que precisava de pelo menos uma pessoa
que seja americano ou que mora aqui nos Estados Unidos, assim, representando a gente. Então, acho que no Brasil fala que pelo menos 2 pessoas, né? Aqui a mulher exigiu uma, e eu não sabia nada sobre isso. E a gente também, assim, eu pensava que ia demorar. Na hora, a gente só ia dar entrada no casamento e acabou que casamos de fato no mesmo dia, sabe? É totalmente diferente do Brasil. O Brasil enrola muito, né? Pra algo tão simples, né? O casamento civil é tão simples. Mas, enfim. Então, onde foi? Foi no estado da Virgínia. Como eu falei, né? Nos Estados Unidos. E eu lembro, assim, que as fotos, né? Que eu cheguei a tirar, a gente tirou dentro do local. Eu vi a bandeira de Israel. Eu vi mapas, né, e isso me tocou muito. Eu vi a bandeira dos Estados Unidos, tinha um coração, e era super simples o local, mas com muitos, sabe, significados, com muitas coisas assim que me tocou, que também como tava, tipo, meus sentimentos, tudo isso contou, sabe, e a gente tava super feliz. E as pessoas que estavam no casamento, só pôde minha mãe, né? Só deu pra minha mãe. E meu pai e meu irmão estavam no Brasil. E a família do meu esposo foi a mãe dele e a irmã e os 2 sobrinhos de meu esposo. Então, assim, eu tava muito, sei lá, aérea e olhando tudo, e foi assim, com muita fé também, né? Meu casamento não teve profecia, ninguém falou que eu ia vir para os Estados Unidos, nada disso. Eu vim mesmo por meio da fé, sabe? Tudo que eu posso falar para você foi a fé. Foi a fé que me impulsionou, assim, não é isso que eu quero, pronto, vou na fé, sabe? E outra coisa que eu esqueci de contar foi que depois que terminou o casamento, a gente chegou a comer. Acho que foi num restaurante mexicano. E eu também tirei foto do local, que eu me lembro se era alaranjado, e tinha fotos, né, também eu cheguei a tirar foto de flores, e foi bem assim, tranquilo, quase não tinha ninguém, então não tinha barulho. E foi bom, porque eu estava perto da minha mãe, eu estava perto do meu esposo, pude estar um pouco perto também da família dele. É claro que na hora veio uma tristeza, assim, muito grande por meu pai não estar presente. Eu queria muito que meu pai estivesse presente. Claro, meu irmão também. E aí eu lembro, assim, numa hora que a gente estava no ar livre, tirando foto, e tinha muitas árvores, e na hora eu gritei, pai, sabe? Claro que eu acho que ninguém entendeu, mas é porque meu coração tava, assim, com muita vontade de meu pai estar presente. E eu vejo, assim, que graças a Deus, porque Deus é pai. Deus é pai. E Ele está aqui comigo, ainda que a minha família não está perto, Deus está perto de mim. Meu Pai Celestial está perto de mim, Ele pode estar perto de mim. Então, isso é o que me sustenta. A minha fé continua me sustentando, o meu Deus continua me sustentando. Então, isso assim, é a base, é primordial, é algo assim que, para eu continuar no propósito, para eu continuar fazendo a vontade de Deus, é Ele que está me sustentando. E claro, a palavra dele também me sustenta. Então, o meu casamento continuar bem,
eu preciso de Deus, eu preciso da palavra. E assim, claro que se fosse para eu poder escolher, se eu tivesse assim, escolher, você quer um casamento assim, cheio de pompa e tal, um casamento simples, sabe? Claro que por mim eu iria querer o melhor, sabe? Mas foi super interessante porque antes de eu casar também, né? Algo que eu lembrei aqui, antes de chegar a casar, antes de eu vir pra cá, eu tive uma conversa, sabe? Com uma tia. E eu aqui lembrei, assim, fazendo um vídeo. Porque ela falando pra mim que ela não tinha feito festa na igreja e nada disso. E claro que todo mundo sabe que requer dinheiro. E quanto mais você, né, quanto mais coisa você coloca, então mais caro vai ficando. E assim, somente para você casar na igreja, organizar a igreja, ter um fotógrafo e tudo, é lá para 5 a 10, né? E eu pensando aqui no valor do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos eu não tenho noção, não sei se é menos, não sei se é mais. Mas eu vi também, assim, histórias de casamento aqui, né? Eu cheguei a ver comentários que eu me lembrei, assim, que muitas pessoas aqui, ou então em outros estados, né, que falam inglês, ou em outros países também, em outros países eu cheguei a ver também. Não lembro qual, mas se não me engano, acho que eu vi até da Austrália ou de outros locais, que as pessoas, elas mesmas ajeitam o casamento. Então elas pagam o local e elas mesmas compram a decoração, ajeitam a decoração e assim fica mais barato. Então eu cheguei a ver assim, um local de $400 ou menos, ou pechincha, e enfim. Tem gente que casa em casa, né, dentro, na própria casa. Mas minha tia também me mostrou a realidade, né, porque ela falou assim sobre que o pai dela falou pra ela, na hora que ela tava se juntando, né, do namorado para o esposo, né, então o pai dela falou, você quer um casamento ou você quer um carro? Ela preferiu o carro. E hoje ela tem muito mais condições, né, ela poderia fazer essa minha tia, hoje ela tem bastante condições. E ela poderia fazer, assim, um casamento bom, sabe? Um casamento, não vou falar assim, luxuoso, como de artista, mas um casamento arrumado, um casamento, sabe? Festa e tudo. Então, eu pude ver, assim, que ela me falou assim, o que eu faria, né? E se eu estivesse no lugar dela, e eu falei que eu ia pedir meu pai as duas coisas, mas, sabe, não pode, né, entendeu? Porque o pai dela falou pra escolher. Mas assim, na minha mente, eu tava pensando assim, Deus resolve tudo, Deus ajeita tudo. Ela poderia pedir o casamento e, enfim. Mas foi super interessante porque eu, assim, pensando nisso, eu tenho carro e eu tive o casamento civil, não tive o casamento religioso. Mas eu consegui as duas coisas. Eu falei isso, né? Claro que nosso carro é razoável, eu não vou falar assim, não é nem simples, mas também não é de luxo, sabe? No caso, um carro razoável, né? Elétrico e tal, automático. Então, tem umas coisas boas, tem umas coisas legais. E eu cheguei a casar no civil, então aquilo que eu falei pra ela também, que eu abri a boca, aconteceu, né? Eu tive as duas coisas. E graças a Deus, sabe? Porque o carro é do meu esposo, mas eu acabo usando o carro, eu fico do lado dele toda vez que ele usa o carro, então eu sinto como se fosse meu também, só que eu não faço nem questão, assim, de dirigir o carro, porque eu me sinto super bem e me sinto super amada, sabe? Meu esposo me levando de carro. E também tem o lado, né, da segurança. Mas esse vídeo acabou sendo diferente, sabe, gente? É porque tanta coisa, 3 anos,
Claro que eu lembro, assim, razoável. Outra coisa que eu lembrei, eu gravei no celular. Acho que foi minha mãe que gravou, né? Mas ficou gravado no meu celular a parte, né, que a gente... Eu lembro que na hora, assim, como eu tava nervosa, eu tava mastigando um chiclete também pra me acalmar e tal. E, claro, né, tava, de certa forma, nervosa. E aí eu lembro que na hora que a pessoa tava lá, né, falando, chegou até a ler um versículo da Bíblia e tudo, eu esqueci de tirar o chiclete e ficou na boca. E aí, até na hora, tá lá minha boca, sabe, assim, na gravação. E só teve essa gravação. Eu nem sei se eu ainda tenho esse vídeo. Mas que isso possa aumentar a fé de todos que querem casar, sabe? Sim, tem como você casar. Eu conheço pessoas, tanto da família quanto... Até na igreja também acontece esses casos, né, de acabar se juntando e não casa. Tem como casar sem gastar muito dinheiro, sabe? Tem como, sim. Você pelo menos casar no civil. E eu usei vestido de noiva, minhas fotos, parece que eu tive um casamento, né, na igreja. E não foi. Ah, e outra coisa super, sabe, que aconteceu, muito legal que aconteceu, que quando a gente tirou foto perto da rua, assim, onde os carros estavam passando, americanos buzinaram, sabe? Eu me emociono com isso porque tinha pouca gente, né? Posso contar nos dedos. Minha mãe, a mãe do meu esposo, a irmã dele e os 2 sobrinhos. Então 5 pessoas e, entendeu? Fora, né? Sem contar com a gente, mas 5 pessoas. E aí quando viram eu de noiva e eles buzinaram e passaram, sabe? Veio, sabe, aquela alegria, aquele acolhimento de que, poxa, esse país que eu tô escolhendo tem pessoas boas, sabe? Muita gente fala assim, é preconceito e tal. Só que, gente, tem muita gente boa, a gente tem que olhar, né? Para as pessoas boas, eu não vou, sabe? Eu não perco meu tempo olhando para pessoas ruins, para pessoas que não estão nem aí pra minha cultura, que, sei lá, confusão, que se eu vejo assim, graças a Deus, né? Também minha mãe é muito sábia e eu escuto a minha mãe, eu ouço, eu peço conselho para minha mãe. Então, ela me fala muito sobre isso, de que questão de confusão, evita, isso não é de Deus. Então, isso de preconceito, e não é só americano, né? Você não vai encontrar só americanos com preconceito, sabe? Você vai encontrar preconceito em qualquer outra cultura que não vai aceitar a sua cultura ou que vai ver algo em você que a pessoa não, sabe? Não quer estar perto de você. Mas é super interessante quando eu vejo esse milagre, quando eu vejo essa diferença de americanos tratando bem outras culturas. Então, me arrepio toda, sabe, gente? E muitos americanos que, assim, nunca conheci, só conheci, assim, precisava de, na hora de entrevista, sabe? Coisa séria também, me trataram bem. Então, toda a parte de que eu precisei pra estar aqui legalmente, sabe? Me trataram super bem. E até outras culturas também, né? Me trataram bem. Eu lembro que eu conheci um alemão. Nossa, incrível isso, sabe? Ver outras culturas, sabe? E eu vejo assim que não tem como generalizar, não tem como falar assim, X local não é bom, X, entendeu? Sendo que eu vejo assim, por exemplo,
a gente teve uma dificuldade no meu casamento de a máquina de secar quebrou. Não tava dando pra secar a roupa. E a gente mora, tipo, num apartamentozinho. A gente tá num apartamento bem pequeno. Um varal, só se for colocar lá fora e tendo que ajeitar. Só que na hora que aconteceu isso, meu esposo colocou o varal dentro. E foi a primeira vez que a gente passou por isso. De que temos a máquina de lavar, mas não temos a máquina de secar. Meu esposo pediu ajuda para a família toda, ele não conseguiu. Sabe como a gente conseguiu? E ele falava assim, eu posso até comprar máquina de secar de vocês, tal. Não teve ninguém da família dele que ajudou. Quem acabou, que a gente comprou, quem acabou ajudando de certa forma, foi um cara da Palestina, se eu não me engano, árabe, um cara árabe. E ele ainda estava em torno de 180, ele ainda baixou a máquina de secar por 150, sabe? E é Samsung, e é eletrônica e toda boa, sabe? O preço já estava ótimo. O preço já estava bem conta, porque a gente foi também nos... não em shopping, mas como é que fala? Em locais de eletrônico. Fomos em lojas. E o preço das máquinas, sabe, mais com marca que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, e super simplesinha, tava em torno de 900 pra cima. A gente viu até uma de 500, só que eu não sei porque eu bati o olho na Samsung, e a Samsung mais cara também, né? Eu ficava assim admirada, nossa senhor, quem sabe um dia. E eu vi até, tinha até uma máquina de secar rosa. E eu vou pra... Eu nem olho direito, sabe? Eu não fico assim... Se me atraiu, eu vou querer olhar, sabe? Mas foi interessante, porque a máquina que eu tava assim olhando foi a mesma marca, Samsung. E quem sabe, né? Eu até falei com minha esposa que dessa vai ser pra uma Samsung melhor. Então, mas é isso, gente. É fé no casamento mesmo. Simples, aconteceu, mas foi também por meio de fé. E também assim, gasto de passagem, a gente já tinha gastado, né, só do Brasil, e hoje tá muito mais caro, né? Então, tudo isso, eu até tava conversando antes, quando eu tava me preparando, né, pra casar. Eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, nossa, o preço da viagem era um bom casamento, daria pra fazer um belo casamento. Mas tem certos sacrifícios que a gente faz pra gente colher os frutos lá na frente, sabe? Deus vê o nosso sacrifício, por exemplo. Pra eu ter escolhido, não, vou casar de forma simples, vou juntar as tralhas, tudo, juntar as escovas, né? Muita gente fala juntar as escovas. Mas antes disso, pelo menos eu vou casar no civil. Não tenho condição para fazer um casamento. E fora assim, que o local que eu tava indo na igreja do Brasil, né? Eu não tinha amizade com o pastor. Eu ia pra igreja, mas eu tinha amizade com outras pessoas. Eu não tinha amizade com o pastor. Então, quando eu vim pra cá, tipo assim, como eu não tinha amizade com o pastor, como é que eu iria falar sobre isso, né? E meu esposo, ele ainda não estava na igreja certa por conta de que ele mudou onde a gente mora, né? Mas enfim, daria pro meu esposo ter falado com o pastor dele, só que acho que ele acabou também não falando. E hoje a gente está em outra igreja, né? Mas por conta mesmo que a gente se mudou. A gente ele não mora mais no mesmo estado, e quando eu vim pra cá ele já estava em outro estado, sabe? Mas é isso, gente. Eu tentei lembrar, assim... Eu cheguei até a escrever um pouco, assim... Falei, mas... não veio, sabe? Não veio...
os detalhes do casamento civil. Quem sabe futuramente eu não case na igreja, assim, sabe? Eu não tenho pretensão, assim. Claro que se eu puder escolher, se eu puder ter uma oportunidade, não sei, de casar, sabe, num casamento luxuoso, com certeza, né, assim. Mas claro, o que eu mais vejo é que, assim, poxa, tem gente que se limita, sendo que é simples, sendo que é possível, sendo que é algo, assim, espiritual, não sei como falar, sabe? Vem uma paz tão grande. O casamento não é... Por exemplo, agora mesmo eu não tô lembrando todos os detalhes do casamento, passou tanta coisa, mas tanta coisa, assim, aconteceu no meu casamento, de coisa familiar, problema, assim, financeiro, ou então carro já parou também, a gente no supermercado, o carro não funcionava, a gente ficava meio assim agora, e tava de noite, e não tem pra quem puder ajudar e tal, liga pra quem, família longe, tudo. Muita coisa, sabe? Muitos assuntos que na hora da celebração, assim, só Deus, sabe? Só Deus. Mas eu vejo assim que a celebração, fazer essa cerimônia, né? É importante, é algo assim inexplicável. É algo assim que eu falo que vai mexer no espiritual. Você vai conseguir ter autoridade no espiritual para Deus abençoar, para, sabe? Eu consigo ver assim, nossa, tanta coisa foi resolvida e vale a pena fazer o certo, sabe? Não precisa você se sentir obrigado para casar na igreja. Eu não casei na igreja. Eu vou na igreja, mas eu não casei na igreja. E eu não tive nem, tipo, bênção de pastor, não tive isso. Mas a gente vai na igreja e ouvindo a palavra e estando lá, né? Eu já me sinto abençoada por isso, né? Claro que tem erros e tal, mas estando na igreja é algo totalmente diferente do que ver um culto online, sabe? Então, a mesma coisa é essa cerimônia, seja ela civil, religiosa, os dois, sabe? E por eu ter passado por isso e pelos 3 anos de casada, sabe? Então eu vejo assim que tinha momentos que, por exemplo, discussão, desentendimento e tudo, sabe? Quantos momentos eu olhava para as fotos do meu casamento e pensava, poxa, eu quero resgatar essa alegria, eu quero resgatar aquele sentimento bom e que esteja presente no atual, sabe? No momento atual. E é incrível por conta de que isso vai passar. Meus filhos vão ver as fotos, sabe? E tudo isso contribui, tudo isso ajuda, porque o que eu também vejo, muitos pais acabam não casando, né? Não casa no civil, não casa no religioso, não quer, fala, eu não quero gastar com isso, não, meu dinheiro não. Amarra, seguro por algo assim, que é algo que tem a ver com a lei, né? Tem algo que, como, por exemplo, como um advogado não só quer se juntar e não quer casar, pelo menos no civil, sendo que tá lá na lei, sendo que isso é algo que tá na Constituição, né? Sobre casamento, sobre o que é aprovável também
na Bíblia também fala sobre casamento. E aí, o que eu acho mais estranho é que quando vem os filhos, os pais vão falar o quê? Não, eu quero que minha filha case, eu quero juntar meu dinheiro, eu quero abençoar minha filha e tal, sabe? Então não tem nada melhor do que o exemplo, não tem nada melhor do que fazer tudo certo, começar tudo certo, sabe? Bom, gente, acabei falando coisas assim que veio assim, que eu fiquei lembrando, né? Já que eu vou falar de casamento. E foi super simples o meu casamento, mas graças a Deus, assim, estamos bem. A nossa vida também, assim, no momento é simples também, sabe? O apartamento que a gente tá é simples, é pequeno, mas graças a Deus, assim, não nos falta comida. Graças a Deus a gente consegue pagar as contas. E graças a Deus dá pra sair um pouco, né? Então, eu queria poder fazer esse vídeo. E aí eu acabei lembrando isso, né? Que assim, este momento vai ajudar. Não é assim... fazer a cerimônia não vai mostrar tudo que a gente vai passar, tudo que a gente vai enfrentar, os problemas e tal, e família, e questão financeira e tudo, né? Não é uma graduação, mas vai ajudar bastante. Então, eu lembro que olhar pra a cerimônia, sabe, pra uma foto, melhor. Quando eu olhei pra uma foto minha e do meu esposo, e graças a Deus aí vocês podem ver a capa, né, o meu vestido branco e tudo isso. Essa foto ajudou várias vezes pra eu fazer as pazes com meu esposo, pra eu repensar meus pensamentos. E eu tenho certeza que essa foto, assim, e todas as outras, também tem outras, né, mas a foto do casamento ajudou muito a gente pedir perdão, rever conceito, continuar bem, tentar olhar o que a gente pode fazer agora para o casamento continuar bem, para o casamento continuar com alegria e por aí vai, sabe? Mas, assim, vale a pena, sabe, gente? Não vai mostrar tudo, né? A cerimônia não vai mostrar tudo que a gente vai passar, né? Vai vir canhão, vai vir provação, vai vir muita coisa. Mas, graças a Deus, assim, que quando você casa com a pessoa certa, direita, quando você casa com um homem, né? Eu, por exemplo, um homem de bom coração, vale ouro, sabe? Vale diamante, vale ouro. Meu esposo tem um bom coração, ele se preocupa com a família, ele se preocupa comigo, sabe? Ele pergunta pela minha família, e como ele cuida de mim, com certeza ele vai alegrar o coração dos meus pais. Claro que meus pais querem minha presença, acho que meu pai deve sentir muito mais, sabe? Isso de sentir minha falta, de ter aquela idealização e sonho sobre de eu estar lá perto e tudo, mas eu acho que isso dá paz pra ele, de como meu esposo me trata, como eu tô sendo bem tratada, como onde eu estou, tudo que meu esposo tem me dado, como tem cuidado de mim, tem, na medida do possível, sabe, feito o melhor pra mim. Então tudo isso gera paz, sabe? Tudo isso vai gerar paz no coração de meus pais. Bom, gente, é isso, assim. O vídeo acabou não sendo como
como eu esperava, como eu imaginava. Acabei falando de outras coisas, mas tô super feliz que posso falar pra vocês, assim, eu tenho vários assuntos, eu sei que muitas pessoas passam por coisas como as dificuldades iguais às minhas e às vezes até maiores do que as minhas, e eu não sei, né? E com certeza eu quero poder fazer mais vídeos sobre isso, de casamento, compartilhar vitórias e também derrotas ou problemas, né? Isso, acho que todo casamento passa por isso, uns mais, outros menos, uns são parecidos, outros são diferentes, né? Mas o bom é que a gente pode aprender um com o outro, né? Ninguém é perfeito, e essa troca, assim, eu gosto muito de ver mulheres que mostram a vida e já mostram os filhos, por exemplo, né? Eu penso, agora eu não tô pensando muito, assim, eu não tô muito afobada sobre ser mãe, mas às vezes eu penso e tudo, não, tento ver como, assim, ou melhor, tento imaginar, né? Tento imaginar como é que seria eu mãe, eu com os meus filhos e tudo, enfim. Mas eu quero primeiro isso, sabe? Falar mais sobre a questão de casamento. O meu casamento não é perfeito, tem horas que falha, claro, tem horas que a gente acerta também, né? Mas eu queria deixar aqui um pouco, né, sobre o que a gente já passou, o que a gente já enfrentou. E com certeza eu quero fazer mais vídeos sobre isso de casamento, né, de depois, né, vida de casado. Então, espero que esse vídeo ajude muitas pessoas, espero que muitas pessoas, sabe, se identifiquem, ou que esse vídeo ajude mesmo o seu casamento. Quem sabe você tá precisando de um up, né, de um renovo no seu casamento. Então, que esse vídeo possa te ajudar, possa contribuir um pouco para sua vida de casado. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.